Bom dia! Vamos falar da administração Trump e da relação dos Estados Unidos com a Europa. Isto porque faz agora 3 anos, no dia 24 de fevereiro, que a Rússia invadiu a Ucrânia e, portanto, houve, agora também na última sessão, numa das últimas sessões, a Assembleia Municipal de Lisboa discutiu vários documentos para marcar esta data. Um desses documentos, que era de apoio à Ucrânia, acusava os Estados Unidos, agora depois da eleição de Trump, de terem deixado de ser um aliado fiável para a Europa. Eu não concordo com essa ideia e vou mostrar porquê. E para isso, para contrariar esta ideia, de que os Estados Unidos terão deixado de ser um aliado fiável para a Europa, vou recorrer ao discurso que J.D. Vance, vice-presidente dos Estados Unidos, fez na Conferência de Munique, agora na semana passada, no dia 14 de fevereiro. Era uma conferência sobre segurança, esperava-se que ele falasse sobre segurança e defesa, e ele falou. Começou por dizer que queria falar dos valores comuns, os valores comuns entre os Estados Unidos e a Europa, os shared values. E lembrou o ataque terrorista que tinha acontecido na véspera, também ali em Munique, em que um terrorista avançou com um carro para cima de uma multidão. Mas depois continuou a desenvolver e disse que normalmente fala-se de segurança e associa-se a ameaças militares externas. Ele acredita que a administração de Trump vai conseguir um acordo razoável para pôr fim à guerra entre a Rússia e a Ucrânia, mas que a ameaça mais preocupante para a Europa não é a Rússia, não é a China e não é nenhum agente externo. A ameaça mais preocupante para a Europa é uma ameaça interna, porque a Europa se afastou de alguns dos seus valores mais fundamentais. Valores esses partilhados com os Estados Unidos, os tais shared values. E deu exemplos. Falou das eleições, da anulação das eleições na Roménia e também da possibilidade disso vir a acontecer agora, brevemente, na Alemanha, perante uma eventual vitória do partido AfD. Concluiu, não basta falar de valores democráticos, é preciso vivê-los. Eu não compreendo como é que isto choca tanta gente, porque isto está aí, os líderes europeus estão todos chocados com este discurso e o jornalismo repete este choque como se tivesse sido uma grande ofensa à Europa. Bom, continuo a citar, J.D. Vance lembrou que durante a Guerra Fria havia um lado que censurava dissidentes, fechava igrejas e cancelava eleições. Esse lado era a União Soviética e, obviamente, esses não eram os bons, eram os maus. E que não se pode impor às pessoas o que elas devem pensar, ou sentir, ou acreditar. Mas agora, os vencedores da Guerra Fria, portanto, supostamente os bons, querem fechar as redes sociais por discurso de ódio e perseguir as pessoas que escrevem posts antifeministas, por exemplo. Condenaram uma pessoa por rezar em silêncio durante 3 minutos a menos de 200 metros de uma clínica de aborto. Isto refere-se ao caso de Adam Smith Connor, em Inglaterra, há 1 ano e meio, 2 anos. Continuando a citar, J.D. Vance diz que em toda a Europa a liberdade de expressão está cada vez mais limitada e que os Estados Unidos querem ajudar a Europa a recuperar a liberdade de expressão. E explica que se uma democracia pode ser destruída com uns milhares de dólares e umas opiniões nas redes sociais, então esta democracia já não era muito forte logo ao princípio. Tem toda a razão. Isto é mais do que evidente. E depois dirigiu-se aos líderes europeus e disse-lhes: se vocês fogem com medo dos vossos próprios eleitores, não há nada que a América possa fazer por vocês. Nem há nada que vocês possam fazer pelo povo americano que me elegeu a mim e ao presidente Trump. Reparem bem na força disto. Por fim, J.D. Vance referiu-se à imigração e disse o seguinte: em toda a Europa as pessoas votam cada vez mais em líderes que prometem exercer um controle sobre a imigração em massa e que
acreditar na democracia, é compreender que cada cidadão tem sabedoria e tem uma voz. E terminou citando o Papa João Paulo II, dizendo: não tenham medo. Por hoje ficamos por aqui. Isto foi um resumo, muito abreviado. O discurso de J.D. Vance teve quase 20 minutos, mas eu penso que, por enquanto, isto é o suficiente para termos uma primeira apreciação daquilo que efetivamente foi dito. Obrigada e até ao próximo domingo.